Ser humano é bicho teimoso. Se você disser assim, não pense numa coisa, pois é disso que o pessoal pensa. Fazer um teste, ó. Não pense num elefante cor-de-rosa. Pensou, cara? Tu pensou em quê? Um elefante cor-de-rosa. Vamos fazer um teste. Não pense num escravo, numa pessoa escravizada. Não pense no escravo. Não pense no escravo em nenhum tipo. Não pense em nenhum tipo de escravo. Só que agora tu errou. Agora tu errou. Quer ver? Por exemplo, tu pensou num cara negro. Não foi? Errado! Ó, vamos fazer um teste. Quer dizer, não é bem um teste. Vamos fazer a rima. Escravo, eslavo. Rima, né? Escravo, eslavo. Pois é, não é só questão de rima. Vocês sabem o que são os eslavos? Os povos eslavos? Os povos eslavos são, por exemplo, russos, bielorrussos, ucranianos, poloneses, croatas, sérvios, enfim, um grande número de povos que vivem ali na região entre a Rússia e os Balcãs, descendo por essa região da Europa Oriental. Os caras são super brancos, muito brancos, branco, louro dos olhos azul. Pega uma foto aí de qualquer ucraniano, vai no Google e faz assim, personagem folclórico ucraniano. E tu vai ver lá os caras com os olhão. Por exemplo, o Papa João Paulo II, famoso, né? Polonês. Vladimir Putin, russo. Tá? Então, E o que é que eu quero dizer? Não, mas é só uma rima, é só uma rima. Não. Sabe como é escravo em espanhol? Esclavo. Esclavo, eslavo. Esclavo, eslavo. Ah, rimou também. Não, é mais do que rima. Eu já falei que é mais do que rima. Por exemplo, em inglês. Escravo. Slave. 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 E como é eslavo em inglês? Slave. 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 É tudo a mesma. Sabe por quê? Porque os árabes, que a nossa língua portuguesa, o espanhol, eles têm muito de língua árabe. Porque a Península Ibérica, onde estão situados Portugal e Espanha, foram dominados pelos árabes por mais de 700 anos. Não, tudo isso. Mais de 700 anos, porque é do 711 até o 1492. Entende? Mais de 700 anos. E os nossos idiomas absorveram muitas coisas do árabe, alface, as palavras que tem alma, essas coisas assim, muitas delas vêm do árabe. E aí, almofada, enfim, para que eu vou colocar mais palavras? E aí o que aconteceu? Os árabes tinham por costume escravizar povos eslavos. Eles invadiam, principalmente os turcos otomanos, invadiam ali a região dos Balcãs, escravizavam sérvios principalmente, romenos, levados, e eles chamavam os eslavos de e aí a gente tem slave, escravo, escravo. A gente tirou daí a palavra escravo dos cabas branco, tá? Então, essa associação entre negritude e escravidão é um erro gravíssimo. Por exemplo, a escravidão negra no Brasil, ela durou de 1532, que é o primeiro pedido que um dos capitães donatários fazem ao rei de Portugal para poder comprar escravos africanos, e vai terminar em 1888, a proibição do tráfico em 1850, ou seja, praticamente 350 anos de escravidão negra no Brasil. E a gente vê que a escravidão dos eslavos durou muito mais. Se a gente for para a história da humanidade, saindo agora só
dos árabes, né, ampliando para outros povos. A gente vai ter os romanos. Quem eram os escravos dos romanos? Eram negros? Não, eram os povos ali ao redor do Império Romano que eles escravizavam. Eram derrotados nas guerras. Detalhe, a escravidão, a causa da escravidão em geral é a derrota na guerra. Um povo é derrotado e os guerreiros eles são aprisionados e levados. Isso aí os romanos faziam, os gregos faziam, um monte de povos, egípcios, etc. Outra causa é a escravidão por dívidas. Isso a gente tem até na Bíblia, né? Uma escravidão limitada por 7 anos. E muitos povos tiveram a escravidão como parte do seu cotidiano. Por exemplo, na própria África, havia escravidão, mesmo antes do Brasil começar a dizer, traz escravo, escraviza o pessoal, manda para cá, manda para cá. Na África já havia escravidão, eles faziam essa escravidão por guerra. Uma tribo vencia a outra, uma nação vencia a outra, e aí eles pegavam aqueles povos vencidos e capturavam e colocavam como escravos. Uma escravidão assim um pouquinho diferente, como por exemplo, a gente tem escravos que eles casam, ele é um escravo desta família e ele pode casar com alguém dessa família, não há nenhum impedimento quanto a isso. O escravo mora no mesmo ambiente que os seus proprietários. O escravo africano, ele passa a integrar a comunidade, ele tem renda, é um escravo assim que ele pode ir juntando o seu próprio dinheiro. Uma coisa bem diferente do que vai acontecer aqui no Brasil, né? Quando os portugueses não conseguem mais escravizar os indígenas, que os indígenas começam a fugir ou a morrer porque as doenças infecciosas dos portugueses atingiam com muita força os nossos indígenas, foi uma época de pandemia, e aí os caras começam a comprar escravos africanos. Portugueses, já antes do 1500, já estavam rodeando aquela curva da África, a gente já viu isso, né? E constrói o Castelo da Mina e vão ter lá um entreposto muito rentável para venda de escravos. Eles compravam dali dos povos, um povo vencia o outro, lá na própria África, e vendiam para os portugueses. Os portugueses só armazenavam, né? Armazenavam gente e revendiam para os navios que chegavam e iam levando. E a gente vai ter aí um comércio para o governo português, um comércio muito interessante. E aí o Brasil vai demandar cada vez mais mão de obra. Portugal não tinha mão de obra suficiente para colonizar, aliás, não tinha pessoas para colonizar, já começa por aí. E muito menos pessoas que fossem produtivas, que fizessem essa imensidão de terra que era o Brasil produzir. Então, o que é que eles vão fazer? Primeiro, escravizar os indígenas, não está dando muito certo, os indígenas estão morrendo devido às doenças, esse contato, né? E aí vão começar a levar gente escravizada a partir da África. Ali no litoral da Guiné, né, que hoje a gente chama como se chama? Gana, Togo, Angola, Moçambique, só que Moçambique já fica pelo outro lado da África. Mas tá, vocês estão entendendo de onde é que vem. E aí, esse comércio vai se intensificar grandemente. É bem diferente do que acontecia entre as tribos. Eles se guerreavam, o vencedor pegava o derrotado e escravizava. Agora não. As guerras, os portugueses querem cada vez mais pessoas capturadas, cada vez mais. E isso vai gerar guerra sobre guerra, guerra sobre guerra. Antes, a escravidão era consequência da guerra. Havia a guerra, os derrotados se tornavam escravos. Agora, o que os portugueses vão promover na África é que a escravidão vai ser a causa da guerra.
Agora os africanos vão se degladiar em busca de mais pessoas para serem vendidas aos portugueses. Isso vai gerar uma crise desgraçada. Bom, e isso mormente é para trazer essas pessoas para o Brasil. E aí a coisa ganha números catastróficos, estratosféricos e cada vez mais exponenciais. Porque agora a demanda de mão de obra para os engenhos, para a produção do fumo, para aquilo que vai ser produzido aqui no Rio, depois, lá do 1700, para as lavras de ouro, né, para as minas de ouro e diamante, a mão de obra necessária vai ser enorme. Por exemplo, um escravo, a média de sobrevida dele era, já trabalhando como escravo, era de 7 a 10 anos. Então, essa é a média. O cara não vai passar de 10 anos. Então, o investimento que se fez no escravo, você sabe que 7 anos, daqui a 7 anos ele não vai mais estar. Esgotamento, má alimentação, doenças, a condição de ser escravo. E aí, ou seja, tem que estar renovando, comprando sempre mais pessoas. E vai ser uma coisa terrível o que vai acontecer, principalmente no Brasil. Mas isso, claro, a escravidão se estendeu por toda a América, né? Desde o Canadá até a Patagônia. Mas o Brasil foi o maior importador de gente da África para ser utilizado como escravo. A gente tem narrações assim bem cruéis, que tiram o fôlego. Sugiro para vocês um livro de Adam Hochschild, esse é o nome dele, Adam Hochschild, está escrito aqui, Adam Hochschild, é um escritor, o nome do livro é Enterrem as Correntes, aqui ó, Enterrem as Correntes, esse livro, muito bom, fantástico, e ele conta como acontecia esse aprisionamento na África, como era o armazenamento das pessoas nessas feitorias, tanto de português, mas principalmente o livro é falado dos ingleses, mas de português também. E a luta que vai acontecer na Inglaterra contra a escravidão. Mas tem uma parte desse livro que ele traz várias narrativas do que acontecia ali naqueles portos de venda de pessoas, e ele diz lá que é um relato de um capitão britânico que está lá já embarcando o pessoal para trazer para o Brasil, e chega de repente um português com uma mulher amarrada pelo pescoço e puxando essa mulher, a mulher vinha com uma criança de colo. E aí ele vem puxando, diz, ei, me compra essa aqui, leva essa. E o cara diz, não, o navio já tá abarrotado, não vou levar mais não, e aqui esse pessoal morre demais, não, e ainda mais com criança pequena, isso aí vai morrer com certeza, vou te pagar 2 escravos e eu vou chegar lá só com certeza. E aí o português sai ali puxando essa mulher triste, cabisbaixo, e aí daqui a 2 horas, quando o almirante, o capitão do navio inglês, já estava prestes a colocar o pé no navio, né, pegando lá o barquinho, e aí chega de novo o português puxando uma mulher e diz assim, aqui, eu trouxe ela, você disse que eu não queria porque era 2, aqui, só trouxe um, eu só trouxe ela. Cadê a criança? No meio da brincadeirinha que eu fui contando, né, desse diálogo entre o inglês e o português, essa negociação, tem 2 pessoas que
Vamos continuar. Tráfico de pessoas foi terrível, horroroso, horroroso. Conta-se aos milhões de africanos que foram capturados pelos próprios africanos e vendidos a portugueses, ingleses, espanhóis, franceses, holandeses, belgas e trazidos para as colônias. Nos navios que eram chamados navios negreiros, tinha outro nome, eles chamavam também de tombeiros, porque eram verdadeiras tumbas. Eram navios de muita morte. Em geral, 40% das pessoas que estavam ali amontoadas nos porões, porque os escravizados, e assim como se está chamando recentemente, os escravizados, eram amontoados nesses porões. A posição era terrível, cara, era terrível, porque eram prateleiras, de verdade, eram prateleiras que tinham mais ou menos esta altura, ou seja, metade do tamanho de um adulto. E o cara não dava para ficar em pé. Ou ele ficava de 4 pés, ou ficava sentadinho, encolhido. Uma viagem de 2 meses, 2 meses e meio, nessas condições. Onde as doenças se alastravam, um monte de gente apinhada, sem banho, sem nem conseguir respirar direito, porque o navio é imundo, é imundo. Você está dentro de compartimentos fechados, sem luz, sem ventilação, terrível, terrível. A comida servida de qualquer forma, claro, os caras não queriam que a mercadoria deles morresse, então ia dar prejuízo. Então eles alimentavam, só que imagine a qualidade da alimentação. E servir de qualquer jeito. E aí você vai ter ali, no meio das doenças que graçavam naqueles compartimentos, você vai ter vômito, urina, fezes, e ratos, e as doenças se proliferando, o mal-estar, o balanço do navio, né? Enfim, as mortes vão ser inúmeras. Como disse, cerca de 40% da carga não chegava. Uma coisa curiosa que aconteceu no meio do Oceano Atlântico, porque o Brasil fica de um lado e a África do outro, né, do Oceano Atlântico. Então tem esse meio aqui do oceano e a população de tubarões vai crescer enormemente durante esses 300 anos aí, 350 anos de escravidão para o Brasil, porque os tubarões vão acompanhar os navios, porque eles já sabiam que qualquer navio tombeiro ou negreiro eram escoltados pelos tubarões, porque os tubarões sabiam que ia ter alimentação garantida enquanto você seguisse o curso desses navios. Nesse livro que eu falei para vocês, Enterrem as Correntes, tem que ler, cara, tem que ler esse livro. Você nunca vai ser um ser humano completo se você não ler Enterrem as Correntes, do... como é que eu disse que era o nome dele? Adam Hochschild. Ou tão complicado, né? Podia facilitar. E nesse livro é o relato de um capitão que, assim, o mar é enorme, né? O oceano, então você consegue ver os objetos a longa distância. E só que tem a narração do capitão, que existem os diários de bordo, né? E o capitão dizia que de noite ele sabia que ali no entorno, a pelo menos 30 quilômetros, havia um navio tombeiro. Sabe como? De noite, no mar. Ele mandava uma mensagem, ele tinha um GPS localizado. Não. ...30 quilômetros você sentia o cheiro da imundície do navio tombeiro.
30 quilômetros é daqui até o Atacadão, o Açaí e voltar. São 15 quilômetros daqui lá. Ir e voltar. Nessa distância, o dobro, você sentia o cheiro de um navio no meio. Quando o dia amanhecia, aí eu falei, lá, o vento está vindo de lá, estou sentindo ali o navio. Dá para ver nessa distância do mar, né? Pois é, cara, você reconhecia o navio pelo simples cheiro. Agora o cara está ao ar livre. O capitão do outro navio está ao ar livre e no meio do mar. Imagina quem está dentro do navio. Quem está lá naqueles compartimentos. Centenas de pessoas. Dizer que 40% morria, parece pouco mesmo, viu? Nessas condições, de 2 meses a 2 meses e meio, escapar disso aí era muita sorte. Só que chegar aqui era só o começo. O pior ainda estava por vir. Uma vida de escravidão. Triste. Enfim. Melhor cortar, porque senão eu vou começar aqui a chorar. E dizem que o Brasil não tem dívida nenhuma com os povos africanos. Não tem. E Portugal mais. Inglaterra mais. Estados Unidos mais. Bom, enfim, é melhor parar. Tchau. Fui.